Boa noite, meus queridos. É sempre um prazer muito grande estarmos aqui reunidos para ouvir um pouquinho do Evangelho do Cristo, para estarmos juntos. E os recados para o mês de janeiro, que é o último dia de janeiro hoje já, né? Desligar o celular, manter silêncio. Temos uma caixinha de vibrações para colocar o nome de entes queridos encarnados e desencarnados. Uma caixinha de sugestões para temas, para palestras, cursos. E a partir da segunda semana de fevereiro, retornaremos com os cursos da casa. E todos estão convidados a participar. O primeiro ano de educação mediúnica iniciará no dia 11 de fevereiro, sempre online, às 20 horas. No dia 8 de fevereiro, iniciaremos o estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec, também online, das 9 às 10. Esse estudo é quinzenal. Os interessados, por favor, tratar na recepção da casa. Bom, vou ler a nossa psicografia. Ventos do esquecimento. Não sei o que fazer. Eu não desejo mais o mal, mas ainda não quero que ele seja feliz. Isto é um contrassenso, bem eu sei. O que fazer para desejar o bem a quem só me fez o mal? Entendo que todos os eventos são causa e consequência. Por isso, tenho medo de saber o que lhe fiz para merecer tão brutal homicídio, prejudicando também quem amava. Ah, Jesus, dai-me a sabedoria para crer sem precisar conhecer meu nefando passado. Leve para longe, com os ventos do esquecimento, tudo o que passou, a fim que eu siga em frente, conseguindo superar meu desgosto e orar por aquele que ainda temo lembrar. Dizem que o trabalho me ajudará. Favorecendo o próximo, serei igualmente favorecido. Assim como desejo o melhor para mim, devo desejar o melhor para o próximo. Assim receberei o que a ele der. Entendo a fórmula, faz todo sentido. Abranda meu coração para apagar as labaredas que incendeiam minhas lembranças. Aceito estar com Jesus, atendo ao seu chamado e já me alio aos servidores que o seguem. Obrigado a todos. Gratidão. Essa mensagem foi recebida aqui na casa no dia 6 de dezembro de 2025. Querido Pai, amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, mentores dessa tarefa, nós agradecemos do fundo dos nossos corações pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender mais um pouquinho sobre o Evangelho do Cristo, para renovar a nossa vontade de sermos pessoas melhores nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e em todas as nossas ações. Encaminhemos as nossas melhores vibrações para o Estevão, que vai fazer a palestra de hoje e com certeza vai nos trazer uma mensagem muito útil para o nosso crescimento. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde. Sejamos todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Provavelmente hoje em maior número de desencarnados do que encarnados. Geralmente aos sábados é assim, né? Bom, o tema que foi escolhido para a gente tratar nessa tarde foi
um capítulo do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, intitulado Somos de Deus, é o capítulo 84. Na verdade, eu acho que a Marcela tem selecionado diversos trechos desse livro, então a gente está vindo de uma série de palestras relacionadas a esse livro. Esse livro ele faz parte da coleção Fonte Viva. Emmanuel ele tem algumas coleções, então ele tem alguns livros que são os romances de Emmanuel, que a gente conhece há 2000 anos atrás. Ele tem uma série de livros ali que são mais romances, né, que contam histórias ali da época ali de Cristo e tudo mais. Mas ele tem também alguns livros que são comentários de versículos do Evangelho, do Novo Testamento, na verdade. E o Vinha de Luz é um desses livros que está dentro dessa coleção que chama Coleção Fonte Viva. Ele inicia, então, cada capítulo desse livro ele inicia com um versículo do Novo Testamento, e esse, Somos de Deus, inicia com o seguinte texto: Nós somos de Deus. É um trecho da primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 6. E aí, até no livro ele vai fazer toda uma análise ali, um estudo desse trecho, mas voltando lá na época em que essa epístola foi escrita, né, atribui-se a João, né, essa epístola, e ela foi escrita em Éfeso, entre 90 e 110 depois de Cristo, né, então por isso que se tem dúvida exatamente da autoria, se foi exatamente de João ou se foi de algum dos seus seguidores mais próximos ali, mas ela foi escrita por uma cisão que estava acontecendo ali naquele momento no cristianismo primitivo, né? Então, se hoje a gente ainda tem dificuldade de entender o Evangelho, imagine ali logo 50 anos, 100 anos após a vinda do Cristo. Então existia uma diversidade de interpretações muito diferentes do que tinha exatamente acontecido, de quem era Jesus. E na época, né, um dos movimentos ali, dos grupos que estava florescendo naquele período eram os gnósticos, né, o gnosticismo. O que eles acreditavam? Os gnósticos eles acreditavam que o espírito ele era inerentemente bom e a matéria ela era inerentemente má, ruim. Então que o Deus era bom, justo, e ele criou o espírito, mas que um Deus de uma ordem inferior, como se fosse um segundo Deus, que organizou o mundo da matéria e aprisionou a centelha divina que nós temos, criada por Deus, na matéria. E que nós só conseguiríamos nos libertar dessa prisão que era a matéria por meio de um conhecimento mundano que nós poderíamos adquirir aqui e que isso nos libertaria. Então isso vinha ali daquela tradição ali dos gregos, dos filósofos. Então era meio que um pouco diferente do que o Evangelho dizia, que o Evangelho sempre trata na questão da própria reforma íntima e da melhoria de si mesmo para a elevação do espírito. E esse gnosticismo acabou de alguma forma influenciando os primeiros cristãos ali, e houve uma certa dissidência, porque alguns desses cristãos ali, dos primeiros cristãos, eles começaram a discutir se realmente Jesus tinha vindo encarnado na matéria, ou se aquilo não era só uma ilusão por ele ser Deus. Eles acreditavam que Jesus era Deus efetivamente, então por ele ser Deus ele tinha o poder total de fazer aparição, então que ele na verdade não tinha encarnado igual nós estamos encarnados aqui agora. E uma outra linha desses cristãos, eles entendiam, por exemplo, que
existiu um encarnado, Jesus, mas que o Cristo, que era o Espírito divino, ele de alguma forma tinha, digamos assim, tomado conta daquele corpo, mas que pouco antes ali da crucificação ele já não estava mais lá, e quem sofreu foi só o humano Jesus, e não o Espírito divino. E isso gerou uma certa cisão ali dentro do cristianismo primitivo, e acabou que muitos dos cristãos ali daquele momento acabaram saindo. E João escreveu essa carta reforçando que, apesar de nós estarmos na vida da matéria, nós somos de Deus, nós somos filhos de Deus. Então essa passagem, essa fala é no sentido de reforçar para aqueles cristãos remanescentes da igreja ali, dos joaninos ali de Éfeso, que nós somos filhos de Deus, e que a matéria em si não é má. O que tem é uma imperfeição do Espírito. Bom, passados 18 séculos, no momento em que o Espiritismo estava sendo codificado, nós tínhamos uma outra batalha. Então, naquele momento, a batalha era contra a negação da matéria. 18 séculos depois, a batalha era por causa da negação do Espírito, porque depois de praticamente 15 séculos ali de trevas, de repressão ao conhecimento científico, então a humanidade ficou ali travada, a humanidade ocidental ali ficou travada por conta desse período de trevas ali, muito pelo próprio cristianismo, pelo entendimento do cristianismo da época. Aí a ciência, quando começou a florescer, o homem se envaideceu, encheu de orgulho e começou a entender que se ele não consegue provar a existência de Deus, é porque Deus não existe. O que existe é matéria, e que quando a gente morre, acaba, nós vamos pro nada. E aí o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, tem uma série de referências à questão, a como esse materialismo é maléfico e tudo mais. E aí, num dos pontos, inclusive, eu até vou ler a pergunta 147 do Livro dos Espíritos. Na verdade, eu não vou nem ler a pergunta, mas a pergunta é mais ou menos o seguinte: por que o aprofundamento do estudo das ciências naturais acaba levando ao materialismo, né? E a resposta dos Espíritos foi: pelo orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Então, você vê que existe um capítulo inteiro aqui no Livro dos Espíritos para tratar um item específico, várias perguntas relacionadas a essa questão do materialismo. Bom, se lá atrás eles já tinham dificuldade para entender essa filiação divina, no materialismo muito pior. Você sequer acreditaria que existe Deus, né? Os materialistas ali da época da codificação da doutrina. Mas Emmanuel, a mensagem do Cristo, ela é sempre atual, né? A mensagem do Evangelho é sempre atual, e Emmanuel traz mais uma vez essa discussão, porque para nós também é muito difícil, até hoje nós entendemos que nós somos filhos de Deus. Eu sempre lembro do nosso irmão Leandro, ele sempre inicia as palestras ou as falas dele: amados irmãos em Cristo. Sempre que ele fala isso, eu fico pensando, é interessante, porque no Espiritismo a gente costuma se tratar por irmãos, outras religiões, mas daqui para fora eu encontro ali uma pessoa, por que eu não consigo me enxergar como um irmão daquele espírito, daquele ser? E aí Emmanuel vem nesse texto que está nesse livro, vem nos trazer uma certa reflexão. Então ele inicia assim: não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Então, duas coisas chamam a atenção nesse início.
ele nos diz que existem laços que nos imantam, ou seja, é como se fosse uma atração aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Ele não falou nem ainda ao quais vocês pertencem. O próprio Emmanuel está dizendo, nós pertencemos. Então, essa ligação com esses laços inferiores da vida, ela é inerente a todos nós. Esse é um primeiro ponto. Apesar da nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia da separação da paternidade celeste. Então, trazendo para o Livro dos Espíritos, para a doutrina em si, a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, ela nos explica qual que é o objetivo da nossa encarnação. E ele diz que o objetivo da encarnação é nos fazer chegar à perfeição, mas que para chegar à perfeição nós temos que passar pelas vicissitudes da vida da matéria. Nós precisamos encarnar para que nós possamos evoluir. E sendo a Terra um mundo de provas e expiações, tudo bem, está em transformação, está numa passagem para um mundo de regeneração, mas isso não é virar uma chave, de repente isso aqui vai ser um mundo feliz. A gente sai daqui, a gente liga a TV, a gente anda pela rua e a gente vê infelicidade, a gente vê sofrimento, nós vivemos nossos próprios sofrimentos nas nossas vidas. Então não é difícil da gente entender que nós estamos num mundo de provas e expiações, o que nos leva a crer que nós somos espíritos de ordem ainda, digamos, não vou falar inferior porque isso seria meio agressivo, mas mais próximos do início do que do fim, mais próximos da nossa criação do que do nosso destino, que seria a perfeição. E segue Emmanuel: cega-nos o orgulho para a universalidade da vida, o egoísmo encarcera-nos o coração, a vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. Então aqui nesse trecho ele cita o que alguns autores chamam da tríade das sombras, tríade das trevas, ou aquelas características que são mais inerentes aos espíritos que estão encarnados aqui na Terra, e que todos nós carregamos em maior ou menor grau. O primeiro deles é o orgulho. O orgulho ele é um vício complicado, porque ele é um vício e ele é uma virtude ao mesmo tempo. Sentir orgulho não necessariamente é ruim, é uma coisa negativa. De certa forma, a gente tem que ter uma autoestima. Nós temos que reconhecer as nossas próprias virtudes, valorizar as virtudes que a gente está adquirindo, que a gente está conseguindo adquirir. A gente tem que sentir orgulho da gente quando a gente consegue progredir. O problema é quando esse orgulho fica excessivo. Quando nós nos tornamos muito orgulhosos, isso acaba transbordando para a arrogância, para o desprezo. Nós começamos a nos sentir melhores do que os outros, do que as pessoas que estão ao nosso redor. Então a pessoa arrogante, ela se julga melhor moralmente, ela se julga melhor intelectualmente, ela se julga melhor materialmente. A pessoa que tem mais bens materiais, ela se sente melhor do que os outros, inclusive. Então esse orgulho é algo que, como Emmanuel coloca, ele nos cega. Por nós nos sentirmos superiores, de alguma forma, a gente acaba não enxergando essa universalidade. E a partir do momento que a gente não enxerga que nós todos fomos criados por Deus e que somos efetivamente irmãos, a gente acaba perdendo o senso de que nós somos filhos do mesmo Deus. A questão 9 do Livro dos Espíritos, né? Está dentro do capítulo Provas da Existência de Deus. É perguntado: onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Aí a resposta dos Espíritos foi: tendes um provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurar o autor.
é o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si, e é por isso que se julga um espírito pobre, um espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Inclusive existe uma outra pergunta, uma outra questão do Livro dos Espíritos que fala sobre a questão do espírito forte, aquele que não acredita em Deus. E os espíritos, eles até dão risada, porque eles falam, olha, o espírito que se julga forte, quando o Livro dos Espíritos fala do espírito forte, é aquele ser que acha que não existe Deus, é o materialista. E ele diz que, na verdade, existe um abismo ali, na concepção. Na verdade, ele não tem nada para preencher ali, mas que na hora do vamos ver mesmo, na hora da morte, se você oferecer para ele uma tábua de salvação, ele vai se agarrar aquilo ali com uma força. Então, que não existe efetivamente um ateu, um materialista verdadeiro. Os espíritos que acompanham os desencarnes a todo tempo, eles sabem disso. Então todos, aquele que bate no peito e fala, não existe Deus, na hora que está desencarnando, na hora que o bicho pega mesmo, ele acredita no que tiver que acreditar. Bom, a segunda dos vícios que Emmanuel cita, a vaidade. O que seria a vaidade? É um desejo exagerado de reconhecimento e admiração pelos outros. Então ele é a sombra do orgulho. O orgulho é o que o ser acha dele mesmo. A vaidade é o que ele quer que os outros achem dele. Então, por isso que ele é meio que uma sombra do orgulho. A vaidade, enquanto o orgulho ele pode ser bom, ele pode ser mal, a questão é a dosagem, a vaidade ela já é meio que neutra, ela é superficial, porque o espírito ele só quer mostrar algo, ele quer mostrar que ele é uma pessoa melhor do que ele realmente é. Ele tenta mostrar uma superficialidade para que ele tenha esse reconhecimento dos outros. E aí acaba que naquele ímpeto da bajulação, de alguma forma, essa adulação, ela gera uma alegria falsa e que não é duradoura. Em algum momento aquela bolha vai estourar e o espírito vai se ver quem ele realmente é. Ele pode passar uma vida aqui disfarçando ser um ser melhor do que o que ele é, ser um ser mais inteligente do que ele é, moralmente melhor do que ele é, mas em algum momento essa bolha vai estourar, porque em algum momento a gente vai deixar esse corpo, e lá do lado de lá, pelo menos os espíritos mais superiores, eles sabem ler a nossa alma, eles sabem exatamente quem nós somos. Então, assim, não existe essa vaidade, ela acaba que nos distancia desse sentimento da paternidade divina, porque ele cria um falso trono, como diz Emmanuel. A gente acaba nos colocando numa posição superior aos demais, aos nossos irmãos, aos demais seres. E essa posição de superioridade acaba que dificulta o nosso entendimento com Deus, porque se Deus é justo, se Deus é bom, ele não vai ter filhos favoritos. Então, isso de alguma forma distorce a noção de Deus. Muitas vezes a pessoa acredita mesmo, não, eu sou favorito de Deus, eu vim aqui porque Deus me olha diferente para mim em relação aos outros, porque eu sou melhor do que os outros. Mas aí a própria noção do Deus bom e justo vai enfraquecer essa ligação com Deus. E o terceiro dos vícios, esse sim, enquanto um pode ser bom e mal, o outro é mais neutro, é o egoísmo. O egoísmo, esse daí, ele é fundamentalmente destrutivo para o espírito. Então, o que seria o egoísmo? É a prioridade absoluta dos interesses pessoais, ignorando as necessidades dos outros. Então, o Espiritismo ele nos diz que o egoísmo ele é a raiz de todo o mal e ele é a antítese da caridade. Então, o egoísta não consegue ser caridoso. Por isso que sendo a caridade a virtude sublime do espírito, aquilo que a gente tem mais que buscar, o egoísmo é um grande entrave para isso. Na pergunta 917 do Livro dos Espíritos, é perguntado, quando é perguntado sobre o egoísmo, a resposta foi o seguinte: de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de extirpar é o egoísmo, porque resulta da influência da matéria.
influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, já que tudo concorre para mantê-la: suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Então você vê que o egoísmo ele é tão difícil da gente tirar de nós, porque ainda nos remete a alguns instintos animais. A gente quer ter uma vida melhor, a gente quer ter conforto, então a gente acaba tendo a gente quer tudo pra gente. A gente não vai saber dosar, a gente não sabe exatamente às vezes qual é o limite do que a gente realmente precisa e do que é supérfluo. E essa vida da matéria é inerentemente o que acaba nos jogando para o egoísmo. E a forma como a nossa sociedade ela é moldada, ela é montada, ela nos impele realmente ao egoísmo. Eu não quero passar fome amanhã, então o que? Eu quero acumular o máximo possível. Porque eu sei que se eu não tiver o suficiente, talvez eu não tenha realmente o que comer. Então a forma como a nossa sociedade se organizou, ela acaba nos mantendo ainda nesse ciclo do egoísmo e acaba nos dificultando enxergar que aquele irmão que, por exemplo, está concorrendo comigo numa vaga de emprego, ele é um irmão também. Não, eu estou combatendo contra ele, eu estou lutando contra ele, e aí acaba que eu não enxergo ele como irmão. Não enxergando ele como irmão, eu não enxergo Deus como nosso Pai também, meu e dele. Então continua Emmanuel. Passado, ele, de certa forma, ele diz que esses três vícios eles são os que dificultam o nosso entendimento de Deus como nosso Pai. E ele continua: a ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A revolta forma tempestade de ódio sobre nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E eu li isso aqui e falei, interessante, porque Emmanuel, psicografado ali há 70 anos atrás, já falava de ansiedade. E hoje é o que a gente mais vê. Parece que é meio que o mal do momento, né? Eu faço faculdade, eu vejo diversos colegas novos ainda que sofrem absurdamente com relação à ansiedade. Eu não sei se é essa vida moderna, questão de tecnologia, eu não sei exatamente o que é, mas parece que isso sempre existiu, mas está agravando. E aí eu fui dar uma olhada no próprio Livro dos Espíritos e eu vi que o próprio Livro dos Espíritos fala da ansiedade. Quando ele fala do temor da morte, pergunta 941, um comentário após a pergunta 941, ele fala: o homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, mantém-se num estado de ansiedade e tortura perpétuas. A morte o assusta porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. Então, mesmo lá em 1800, eles já nos alertavam do risco que a falta de fé, a falta de confiança na providência divina traz para o nosso ser. Essa ansiedade, como diz Emmanuel, ela nos fere, ela nos tortura. E continua Emmanuel: e julgamos nesses velhos conflitos do sentimento que pertencemos ao mundo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próximo valor. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados e cegos. Então, é interessante como ele diz que enquanto a gente acaba se perdendo aqui nesse mundo de matéria, nessa vida, eu me enxergo como o Estevão, eu me olho, eu fico imaginando que quando eu desencarnar, eu vou ser um espírito como eu sou. Mas quem me garante que eu sou realmente quem eu sou? Na hora que eu desencarnar, pode ser que eu descubra que eu tive uma existência anterior, que eu tenho muito mais afinidade do que essa última. Eu posso me ver como uma mulher,
que tenha tido uma outra vida com outros ciclos de afeição. O que eu estou vivendo aqui é momentâneo e toda a matéria que me circunda, inclusive o meu próprio corpo, como ele diz, é um empréstimo, é usufruto. Deus permite que nós tenhamos, não existe propriedade. Esse celular aqui não é meu, é meu na concepção mundana, mas em algum momento ele vai me ser tirado. O meu corpo, inclusive, vai ser tirado. Então, o que nós temos é um usufruto. Tudo isso daqui não pertence a ninguém daqui, pertence a Deus. Deus nos permite usar para quê? Para que nós passemos por essa experiência da carne, experiência da matéria, para nossa própria evolução. Bom, e aí, o que Emmanuel traz como um agente retificador, como que nós podemos fazer essa reconexão com Deus? E Emmanuel nos diz: contudo, a vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Então, eu acho interessante como é que ele coloca o trabalho junto com a dor, né? Tudo bem que às vezes trabalhar é um sofrimento, eu não estou pensando no trabalho do mundo. O trabalho, na verdade, nesse momento estamos todos aqui trabalhando. Trabalho é toda ocupação útil. Eu estou aqui falando por vocês, eu estou me ocupando numa ocupação útil, não só para tentar despertar algum tipo de sentimento, algum tipo de consciência em vocês, mas para despertar em mim também. Estudar e trabalhar no espiritismo é um trabalho. Por isso que nós nos chamamos trabalhadores da casa. Então o trabalho, essa ocupação é lei natural, é lei da natureza, é lei moral inclusive, a lei de trabalho, está no Livro dos Espíritos como um capítulo inteiro só sobre o trabalho. E aí ele coloca a dor e a enfermidade. Bom, se não é pelo trabalho, que bom quando a gente consegue despertar pelo próprio trabalho, mas às vezes não é o trabalho que vai nos despertar, às vezes o que vai nos despertar a consciência vai ter que ser a dor. E muitas vezes quando a gente sente dor, em algum momento a gente recorre, a gente para, a gente esquece o que está aqui e a gente recorre para Deus. E aí a gente acaba de alguma forma elevando o nosso pensamento e reafirmando essa filiação divina. A enfermidade e a morte também são dois pontos. Como eu falei, mesmo o materialista na hora da morte, ele precisa de uma tábua de salvação, ele precisa de alguma coisa e ele se agarra a isso. Ele pode ter passado a vida inteira sem pensar em Deus, mas naquele momento ele vai pensar e ele vai aceitar, e ele vai pedir perdão, e ele vai pedir desculpas. Nós vamos fazer isso também. Nós também vamos relembrar tudo que nós deixamos de fazer, tudo que nós fizemos de ruim, tudo que nós fizemos de errado, e também vamos pedir esse perdão. Então, esses quatro elementos, trabalho, dor, enfermidade e morte, Emmanuel nos coloca como fatores retificadores e que nos reaproximam do nosso Pai. E ele termina assim o texto dele: não desprezeis, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana. Então ele trata o próprio trabalho, a dor, a enfermidade e a morte como admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre em companhia deles é que chegamos a compreender que somos de Deus. Então esse é o texto que foi escolhido para a discussão desta tarde. Bom, que nós possamos realmente nos sentir irmãos, como diz o Leandro, amados irmãos em Cristo, que nós realmente possamos nos sentir irmãos, entender que mesmo aqueles seres que de alguma forma nós temos criado um antagonismo, que nós entendemos como adversários nossos, eles também são irmãos do mesmo jeito. Mesmo aquele pior ser que a gente pensa, não, esse daí não merece viver, de alguma forma o amor de Deus está chegando lá da mesma forma que chega na gente. Não existe favoritismo. Deus não gosta mais da gente do que dele. Deus nos ama a todos de forma igual, porque é o que um pai faz. Um pai ama a todos de forma igual. Muito obrigado a todos.
querido Pai, amado Mestre Jesus, agradecidos por essas palavras que alimentam o nosso espírito, nós gostaríamos de compartilhar as nossas melhores vibrações com todos os irmãos necessitados, seja por problemas físicos, mentais, espirituais. Possamos alcançá-los com o nosso coração e o nosso amor. Que possamos ter uma boa semana, tendo sempre em mente o que a gente aprende aqui, para que assim possamos, a cada dia, nos tornar pessoas melhores. Que assim seja. Graças a Deus.